Questão 1. Quais são os tipos de texto que predominam no fragmento textual abaixo? Vamos ler o fragmento. Enquanto isso, a neblina e a escuridão tinham ficado tão densas que algumas pessoas surgiram com tochas, oferecendo-se para mostrar o caminho a quem estava a cavalo ou em carruagens. A antiga torre de uma igreja, cujo velho sino espiava disfarçadamente para Scrooge, do alto de uma janela gótica, ficou invisível e deu as horas dentro das nuvens, com vibrações trêmulas, como se lá no alto a sua cabeça gelada estivesse batendo os dentes. O frio aumentava. Na esquina da rua principal, alguns operários estavam consertando a tubulação de gás, acenderam um grande fogo em um fogareiro, e logo se reuniu uma pequena multidão de homens e rapazes maltrapilhos em volta dele, esquentando as mãos e piscando os olhos, deliciados. Na fonte pública abandonada, uma gota prestes a pingar congelou-se e virou um pedaço solitário de gelo. O brilho das lojas iluminadas, com as vitrines decoradas com ramos de pinheiro e cerejinhas, avermelhava os rostos pálidos dos que passavam. As mercearias pareciam uma verdadeira festa, e era impossível acreditar que coisas tão fúteis quanto a compra, a venda e a pechincha tivessem alguma coisa a ver com elas. O prefeito, em sua poderosa prefeitura, dava ordens a seus 50 cozinheiros e empregados para garantir que o Natal fosse comemorado com toda a fartura que merecia a casa oficial, e até o alfaiate, que havia sido multado por andar bêbado pelas ruas, preparava a massa para o bolo de Natal em sua pequena casa, enquanto sua esposa magrela saía com o filhinho para comprar carne. Lá na fonte, conseguimos ver que é um trecho do Conto de Natal de Charles Dickens. Quem já conhece esse conto já consegue distinguir os tipos mais predominantes. Aqui o trechinho, ele narra, Conto de Natal narra a história de um velho avarento e ele conhece os espíritos, se eu não me engano são os espíritos de Natal, e esses espíritos tentam mudar a personalidade do Scrooge. Já sabemos que é narrativo, conta a história de alguém narra um acontecimento. E veja só o fragmento. Detalha como está a cidade, a rua, as pessoas. Ele descreve. A alternativa aqui da 1 é narrativo descritivo. Alternativa C. 2. Leia o trecho a seguir, observando o uso das aspas duplas. Atenção! Vai perguntar sobre as aspas duplas. O astro do rock ex-Beatle, Paul McCartney, disse à BBC que mudanças propostas na legislação de direitos autorais podem permitir tecnologias que, abre aspas, roubam os artistas e músicos, sejam implementadas impossibilitando todos de ganhar a vida fazendo música. O Reino Unido está considerando uma revisão de lei que permitiria que desenvolvedores de inteligência artificial, IA, usem o conteúdo de criadores na internet para ajudar a desenvolver seus modelos, a menos que os detentores dos direitos se manifestem expressamente contra isso. Ok. Aqui, as aspas duplas roubam os artistas. A pergunta, para indicar o discurso de quem? Da BBC, do governo do Reino Unido, dos desenvolvedores de inteligência artificial ou do Paul McCartney? Veja aqui o início. Paul McCartney disse à BBC. Quem disse? A BBC. O trecho das aspas significa que eles não modificaram em nada essa parte do discurso. Por isso que foram colocadas as aspas. Mas esse discurso pertence ao Paul McCartney. Alternativa D. As questões 6 e 7 se referem ao texto a seguir.
Bets, perigo no seu bolso. Olha, o assunto de bets está tão em alta que foi parar em caderno de questões. Até 2028, o prejuízo global causado pelas plataformas de aposta online, ou bets, pode chegar a 700 bilhões de dólares. O alerta é de uma comissão internacional reunida pela revista científica Lancet Public Health, que aponta o crescimento no alcance desses jogos pelo acesso disseminado a smartphones, devido à legalização e à chegada das apostas comerciais a novos lugares do mundo. Isso inclui países de baixa e média renda. Espaço em branco. Não há uma infraestrutura regulatória robusta, inclusive por meio de campanhas, usando influenciadores digitais. Abre aspas. As apostas, de alguma maneira, agora são permitidas legalmente em mais de 80% dos países do mundo, fecha aspas, escreveram. Com isso, 10,3% dos adolescentes já fizeram apostas online, assim como 5,5% das mulheres e 11,9% dos homens se envolveram em apostas de risco. Eles estimam que 80 milhões de adultos enfrentem transtornos ligados a esse tipo de jogo em todo o mundo. Os danos à saúde e ao bem-estar são mais extensos do que se tinha percebido e afetam outras pessoas no entorno dos apostadores. Trecho retirado, continuamos. O informe pede maior controle regulatório preventivo, que só pode ser eficaz de forma globalmente coordenada. Questão 6. Segundo as informações desse texto, as apostas online são proibidas na maioria dos países? Vimos que não. Dizem que está liberado em 80% dos países. Então, as apostas são liberadas na maioria dos países. B. Algumas pessoas apresentam problemas de saúde devido à atividade de apostar. Sim, danos à saúde e ao bem-estar, sem falar dos danos no convívio social. C. Os adolescentes compõem a maior parte dos apostadores online. Não são os adolescentes que são a maior parcela de apostadores, são os homens adultos. D. O acesso a tecnologias como smartphones inibe o acesso a apostas comerciais. Ao contrário, por conta dos smartphones, apostar está muito mais acessível a toda a população. É um mal que tornou-se acessível por conta do smartphone. Questão 7. Qual das expressões conectivas abaixo preenche adequadamente a lacuna inserida no texto, tendo em vista a norma padrão da língua portuguesa? Que, de que, cujo, onde? Matar essa questão rapidinho. Vamos lá. Isso inclui países de baixa e média renda. Não há uma infraestrutura regulatória robusta. O que não tem uma infraestrutura ou regulação robusta? Países de baixa e média renda. Essa infraestrutura traz a ideia de pertencer a esses países ou ser localizado nesses países. Ser localizado nesses países, cuidado. Então, localização, sentido de localização, onde? Gabarito da 7, letra D. Vamos lá. Leia com atenção o poema abaixo e responda a questão 1. Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. No poema acima, de 3 versos, o poeta lamenta-se da brevidade da vida. Sim, esta vida é uma viagem, pena que estou só de passagem. Já achamos aqui a nossa resposta. B. Demonstra preferir a vida espiritual terrena, não fala nada disso. Sugere que a vida não tem sentido, também não. Abomina a agitação da vida, também não fala nada disso. Leia com atenção o texto abaixo e responda as questões 2 e 3. Vamos lá. Se você quiser ler o texto, fique à vontade. Pause o vídeo e faça a leitura. Entretanto, conseguimos responder as questões 2 e 3 sem a leitura do texto. Vamos lá. Um possível sinônimo para desafeto seria desafetos é o que? Aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você não acha agradável, que não te apetece.
Então, sinônimo para desafeto: colegas, adversários, colaboradores, admiradores? Bem, colegas, colaboradores e admiradores são pessoas que a gente considera como pessoas agradáveis. Eliminando estas, então, sinônimo de desafeto é adversários. As palavras biógrafo e clássico são acentuadas por quê? São palavras oxítonas? Não, já descarta, nem termina de ler. Vamos rápido. São palavras paroxítonas? Biógrafo. Clássicos. Não são paroxítonas. Então já descarta. São palavras proparoxítonas? Exatamente. Tá? Toda paroxítona deverá ser acentuada. São palavras monossílabas tônicas? Menos ainda. Vamos lá. 8. Saber viver. Cora coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. O trecho acima é uma estrofe do poema Saber Viver, de Cora Coralina. Das frases abaixo, a que representa o sentido conotativo, figurado é... Então, qual frase aqui está no sentido figurado? Não está no sentido real. Não sei, ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos, se não tocarmos o coração das pessoas. A alternativa aqui é a letra D. O único que consegue tocar mesmo no coração é o cardiologista no momento de cirurgia. Tirando essa situação, todas as outras em sentido figurado. Leia com atenção o texto a seguir. Dia desses, uma equipe de reportagem de um canal por assinatura veio até minha casa para me entrevistar sobre a Era Vargas. O repórter que conduziria a conversa advertiu-me, antes do operador ligar a câmera. Pense que nosso telespectador típico é aquele sujeito esparramado no sofá, com uma lata de cerveja numa mão e o controle remoto na outra, que esbarrou na nossa reportagem por acaso, durante o intervalo de um filme de ação, detalhou. É para esse cara que você vai falar. Pense nele como alguém com a idade mental de 14 anos. Sou cortês, mas tenho meus limites. Quase enxotei o colega porta fora aos pontapés. Respirei fundo e procurei ser didático, sem me esforçar para parecer que estava falando com o Homer Simpson, postado ali do outro lado da lente. Afinal, como pai de 2 crianças, acredito que há uma enorme distância entre o didatismo e o discurso toleirão, entre a clareza e a parvoíce. Segundo o repórter, o telespectador típico, ele quer saber, no ponto de vista do repórter, aqui no texto, como é o telespectador? Tem dificuldade para entender a Era Vargas? É imaturo? É capaz de entender qualquer explicação? Evita mudar de canal? Busca informações históricas ao acaso? Ele não fala que o telespectador está segurando uma cerveja na mão, mas tem a idade mental de 14 anos? Isso não traz para nós a ideia que ele está chamando a pessoa de imatura? Que ele não fala que ele tem dificuldade para entender a Era Vargas. Ele meio que, no modo geral, diz que o telespectador não tem muita inteligência. Que também já elimina automaticamente a C. Não é capaz de, então, de entender qualquer explicação. A D, evita mudar de canal. Ele falou que o cara estava assistindo o filme e quando entrou o comercial que ele foi parar nessa entrevista. E aí, busca informações históricas ao acaso. Ele vai rodando, o que cair, caiu. No caso aqui, é imaturo. Alternativa B. A questão 3. Vamos ler o enunciado. No primeiro parágrafo, a informação principal é... Aqui a questão só quer saber do primeiro parágrafo. Temos aqui um texto. Se você quiser ler o texto na íntegra, fique à vontade. Pause o vídeo, faça a leitura. Mas, vamos direto ao ponto. Vamos responder a questão. Primeiro parágrafo do texto: dos babilônios para os gregos, do grego para o latim. Os antigos gregos, por conta das relações de comércio e das disputas de território, aprenderam com os babilônios sobre muitos assuntos, incluindo a astronomia e a matemática base 60. Então vamos lá, qual que é a informação principal deste parágrafo? Alternativa A. Os antigos gregos, por conta das relações de comércio e das disputas de território, aprenderam com os babilônios. Aprenderam o quê? Tá? A aqui não transmite a informação principal. B. Os antigos gregos aprenderam com os babilônios sobre astronomia e matemática de base 60. Isso mesmo. A, ela deu foco ao que está entre as vírgulas. Aqui o que está entre as vírgulas nada mais é que um aposto explicativo. Os antigos gregos aprenderam com os babilônios astronomia e matemática. Mas por quê?
Qual a explicação? Aposto explicativo, olha o nome, vai explicar. Por conta das relações de comércio e disputa de território. Agora, a B ignorou o aposto porque o enunciado quer a informação principal. C. Os antigos aprenderam com os babilônios sobre astronomia e matemática de base 60. Os antigos quem? Aqui ficou muito vago. D. Os gregos aprenderam sobre astronomia e matemática de base 60. Quais gregos? Os atuais? Aprenderam com quem? Nesse caso aqui, a alternativa B é o gabarito. Leia o texto e responda a questão número 4. A bolsa amarela, Lígia Bojunga Nunes. Meu irmão chegou em casa com um embrulho, gritou da porta. Pacote da tia Brunilda. Todo mundo correu, minha irmã falou. Olha como vem coisa. Rebentaram o barbante, rasgaram o papel, tudo se espalhou na mesa. Aí foi aquela confusão. O vestido vermelho é meu. Ih, que colar bacana, vai combinar com meu suéter. Vê se veio alguma camisa do tio Júlio para mim. Que sapato alinhado, tá com jeito de ser meu número. Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa. Compra e enjoa tudo. Vestido, bolsa, sapato, blusa. Usa 3, 4 vezes e pronto, enjoa. Outro dia eu perguntei, se ela enjoa tão depressa, pra que ela compra tanto? É pra poder enjoar mais? Para pontuar de forma correta esse trecho da obra de Lígia Bojunga, é preciso utilizar nas lacunas 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Vamos lá. No texto aqui, temos numerações. Número 1, número 2, número 3, número 4. Esses números, eles estão no lugar de algumas pontuações. O texto quer saber qual é a sequência correta de pontuação que está faltando aqui, que os números estão no lugar. 1. Todo mundo correu, minha irmã falou. Aqui é a introdução de que vai ver a fala de um personagem. Correto? Correto. Na fala a gente usa o travessão. Mas para anunciar que vai ver a fala, a gente utiliza os 2 pontos. Então, tô aí bem rápido. Já elimino a alternativa que não tem 2 pontos já iniciando. A começa com o ponto final, está errado. B, 2 pontos, correto. C, travessão, a gente elimina. Ponto de exclamação, também. Só ficamos com a alternativa B. Vamos só checar. No lugar do 1, 2 pontos, correto. No lugar do 2, que é a fala da irmã, travessão, correto. Pontos de exclamação no lugar do 3, exatamente. A pessoa que está exclamando, ih, que colar bacana. E o 4 não é uma questão. Então, ponto de interrogação. Gabarito aqui é a letra B. Leia o texto e responda a questão 5. Aqui a pergunta 5, ela não tem necessidade de ler o texto. Dá para responder direto. Se você quiser ler o texto, pause o vídeo para fazer a leitura. O trecho desse texto que apresenta uma opinião ele quer saber qual alternativa traz para o leitor a ideia de opinião. Ideia de opinião, ela vem agregada a alguns termos, algumas palavras, como eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista. Quando tem esses termos, já sei que é em base de opinião de alguém. Alternativa A. Não sabia que os dentes tinham cartilagem. Não transmite opinião. B. Não sabia que comer uma diversidade de alimentos poderia trazer tantos benefícios. Também não traz ideia de opinião. C. Achei muito interessante. É essencial para a saúde. Olha o achei, eu acho. Eu achei. Aqui é o gabarito. D. Ela trata da composição e formação dos corpos celestes e os fenômenos que acontecem no universo. Também nada de opinião. Agora temos aqui um texto ao qual nos ajudará a responder às próximas questões. Existem as pessoas bibliófilas, do grego biblion, livro, filos, amigo. Quase sempre intelectuais, adoram ter livros raros, edições únicas, várias traduções do mesmo texto. Reúnem coleções catalogadas que podem ser utilíssimas para pesquisadores. Existem as pessoas acumuladoras. Adoram ter uma enorme quantidade de objetos, incluindo livros. Via de regra, o termo já designa uma patologia. Pessoas que acumulam itens porque simplesmente não conseguem jogá-los fora. E, portanto, são também incapazes de catalogar, cuidar, organizar, até mesmo limpar seus objetos. Existimos nós, pobres mortais que não temos nem a seriedade e o senso de propósito das bibliófilas, e nem a patologia descontrolada das acumuladoras, mas que sim, vamos comprando livros pela vida e na semana seguinte, antes de termos lido qualquer uma das compras da anterior, já estamos comprando novos,
que vão se acumulando sem serem lidos. Para o escritor Roberto Calasso, autor de Como Organizar uma Biblioteca, bibliotecas deveriam ser organizadas de forma aleatória e lúdica. Um lugar para o usuário se perder e, quem sabe, encontrar um livro ainda melhor quando se está buscando por outro apenas adequado. Mais importante, toda a biblioteca é comprada no presente, mas para ser útil no futuro. Nada tira o fascínio de ter nas mãos, na hora, um livro de cuja necessidade não se saiba até um momento antes, escreve ele. Texto de Alex Castro, publicado na revista 451, de julho de 2024. No início do texto, o autor faz uma distinção entre pessoas bibliófilas e pessoas acumuladoras, a qual se fundamenta no fato de que... Qual o fundamento para ele fazer a separação? Bibliófilos leem os livros que compram em vez de deixá-los parados na estante como fazem os acumuladores. Eles guardam, organizam e guardam. Acumuladores possuem livros de diferentes gêneros e autores, enquanto bibliófilos possuem uma obsessão por um único autor? Não. Bibliófilos selecionam e organizam cuidadosamente os seus livros, ao contrário dos acumuladores que os negligenciam. Exatamente. Ele diz que os acumuladores só acumulam, não cuida, não limpa, não organiza. Ambos colecionam livros, não. Um coleciona, organiza e guarda, o outro só vai colocando para dentro de casa ou dentro de algum lugar. Acumuladores possuem uma patologia? Sim. Enquanto bibliófilos são profissionais que trabalham em acervos públicos. Aqui não está falando nada que eles são de acervos públicos. O mesmo texto, se você quiser fazer novamente a leitura, pause o vídeo. Assinale a alternativa que está de acordo com a opinião de Roberto Calasso a respeito das bibliotecas. Essa parte é no final do texto. Os livros devem ser catalogados e devidamente organizados para que se encontrem rapidamente as informações que o leitor está buscando. Aqui, no último parágrafo, ele diz que deve ser organizado de forma aleatória e lúdica. Não combina com a A. B. As bibliotecas devem privilegiar as obras literárias que permitem ao leitor sonhar com o seu futuro, em vez de pensar apenas no presente. Ele diz que devemos comprar o livro no presente, mas para ser útil no futuro. C. Os livros menos necessários são os mais fascinantes, pois permitem ao leitor se distrair da sua própria vida. Não, ele não diz nada disso. D. As obras de autores do passado não dialogam com leitores do futuro e, por isso, as bibliotecas já nascem ultrapassadas? Não. Ele incentiva você a criar uma biblioteca porque ele diria que é ultrapassado. E. Os livros não devem ser comprados para serem lidos no presente, mas para surpreender no futuro o leitor que o encontra na biblioteca. Exatamente. Você compra o livro no presente para fazer a leitura no futuro. Em bibliotecas deveriam ser organizadas de forma aleatória e lúdica. As palavras destacadas possuem como sinônimos, respectivamente. Então ele quer sinônimo de aleatório e sinônimo de lúdico. Lúdico é uma palavra que está muito na moda, principalmente na área da educação. O aprendizado lúdico, o ensino lúdico, a alfabetização lúdica. O que a gente entende como uma educação lúdica, um aprendizado lúdico? É aquele aprendizado que não é monótono, não é estancado, não é concreto, é algo participativo, interativo, divertido. Então vamos pegar por base, buscar o sinônimo de lúdico. Divertida da A se encaixa? Se encaixa. Complexa da B? Não, já elimina a B. Misteriosa da C? Também não. Recreativa da D? Se encaixa até. Vamos guardar a D também. Caótica da E? Não. Então já eliminamos B, C e E. Vamos para aleatório. O que é algo aleatório? É algo que não tem uma sequência fixa. É algo que não foi colocado em sequência. Ele pode seguir de cima para baixo, do meio para cima. Não segue uma sequência. Temos aqui casual da A e lógica da D.
Casual, sim. Casual não é algo fixo, não é algo determinado. Se encaixa com aleatório. Gabarito aqui a letra A. Bullying não é brincadeira. A origem da bullying deriva do substantivo inglês bully, que significa valentão ou brigão. Já o significado de bullying, a agressão como a conhecemos, pode ser entendido como todo ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo. Ele requer um comportamento agressivo de uma ou várias pessoas contra a vítima. Dessa forma, conseguimos listar 3 características essenciais para uma agressão ser considerada bullying. As ações devem acontecer de forma reiterada e repetitiva contra a mesma vítima, num período de tempo prolongado. Existe um desequilíbrio de poder na relação, ou seja, o agressor está numa posição de vantagem, o que dificulta a defesa da vítima. Não há motivos aparentes que justifiquem os ataques. Mas, quais são as consequências do bullying? Para a vítima, a agressão afeta diretamente o psicológico. Ela possui dificuldade de se relacionar com as pessoas e possui problemas para confiar nos outros de novo. Além disso, a autoestima é abalada. Vamos à primeira questão. Segundo o texto acima, assinale a alternativa incorreta sobre o bullying. Atenção, a alternativa que não está correta. É um ato de violência física ou psicológica sofrida ocasionalmente? Não. Aqui fala por 2 vezes que é repetitivo. É repetitivo, intencional e acontece de forma reiterada e repetitiva. Se é repetitivo, não é ocasional. Então já achamos aqui a resposta da primeira questão. Vamos ver as outras alternativas. A vítima sempre está em desvantagem, a agressão afeta o seu psicológico e autoestima, é isso mesmo. C. O agressor está numa posição de vantagem, o que dificulta a defesa da vítima. Exatamente. D. A vítima passa a ter problemas em confiar nos outros novamente. Sim, afeta o psicológico, afeta a relação dela com as pessoas. O texto tem o título Noiva de Pojuca. Quando Calbi veio de Pojuca, trazia na cabeça a decisão de casar com Lucinéia. Só não trouxe Lucinéia consigo porque ele não é de avançar sinal. Primeiro, vencer no Rio de Janeiro. Depois, chamar a noiva e, unidos sacramentalmente, serem felizes para sempre. Vencer no Rio, para quem sai do recôncavo baiano, onde o petróleo distribui riqueza global, mas que não chega para os pobres, até que é simples. Emprego de porteiro em edifício da Zona Norte constitui vitória digna de ser contada em carta aos que ficaram e não ousam. A fraternidade dos porteiros baianos, igual a dos cearenses ou paraibanos, não precisa de estatuto para funcionar. Logo lhe arranjou o cargo que dá direito a uniforme, cadeira à porta, leitura descansada de jornal à tarde, além do mais gratificante de todos os direitos, o de assistir, entre aspas, radinho de pilha ao ouvido, aos gols do Flamengo no Maraca. Mas a vitória e vitória. Calbi verificou que o ordenado não dava para chamar Lucinéia e casar, ou antes daria, a longo prazo. A solução era economizar cigarro, cafezinho, batida, jornal, até pilha de radinho, e dar duro na lavagem de carros pela madrugada. Enquanto isso, mulheres passavam diante dele, acenando-lhe, com casamentos à mão. Rapaz empregado, boa pinta, que morena o recusaria. Mesmo sem ser de papel passado, ele, entretanto, resistia. Mulher carioca exige coisas demais, desde geladeira até em cores. É um tal de cabeleireiro, de festas, de não sei o que, de dia e de noite, que pega mal e acaba. Deus sabe lá como acaba. Calbi passava a mão na testa, alisava, determinado, comigo não, Serapião. Com 700 cruzeiros na Caixa Econômica, achou que era hora de agir. Alugou um quarto em Queimados por 40 mensais para o lar
mandou à noiva o dinheiro da passagem de ônibus. Viesse em companhia de seu Severino, amigo da família e homem de respeito, que morava na Ilha do Governador e estava de passeio em Pojuca. Seria padrinho do casório. Lucinéia chegou com todos os pertences de uma noiva que se preza. Para conhecer o Rio, antes de se instalar em casa de Padim e Severino, passou 3 dias de favor no apartamento de um casal amigo de Calbi. No edifício em que este trabalha, foram 3 dias de esplendor, de ver vitrina, letreiro luminoso, de andar a pé e conhecer todas as praças de Tijuca. O noivo arranjou folgas esparsas para mostrar-lhe o que é a cidade grande nos limites do bairro. Na hora de ir para Governador, os táxis cobravam tanto que Calbi apelou para o motorista do Dr. Norberto, baiano também e boa praça. O rapaz topou levar a moça em seus badulaques no carro do patrão. Que tem? A base da camaradagem. Levou, mas não entregou. A meio caminho, a caminhonete que vinha na contramão forçou a atirar contra o barranco o Fusca do doutor. O estrago não foi grande, mas o conserto da lataria ficava exatamente em 750 cruzeiros. E como o Calbi ia deixar o amigo pagar a despesa, além do vexame de ter de explicar ao Dr. Norberto: eu pago o prejuízo. Daqui 700 pratas, o resto dou no mês que vem, amigo velho. Lucinéia, que voltou de ônibus, e machucada para o edifício, deixando no asfalto metade de seus trecos, empregou-se de copeira em casa do Dr. Norberto. O quarto em Queimados foi desalugado e o casamento adiado para quando o Calbi juntar não 700, mas 1.400 cruzeiros, a julgar pela taxa da inflação. Desistir de casar com a moça de Pojuca ele não desiste, nem que seja preciso, para tão longo amor, passar mais longa vida lavando carros de madrugada. Mas um temor começa a roê-lo, qual bicho em goiaba. Se Lucinéia com o tempo virar moça carioca que exige tudo e o casamento acabar, Deus sabe lá daquele jeito. É um texto de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá responder as questões. Questão 19. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta. A. Calbi queria proporcionar a Lucinéia um casamento grandioso, por isso se mudou para o Rio de Janeiro, com o objetivo de conseguir um emprego melhor e economizou dinheiro. A ideia do Calbi era fazer um grande casamento? Não, o texto não fala isso pra gente. Eliminar. B. Emprego de porteiro é muito valorizado no Rio de Janeiro em comparação ao recôncavo baiano, de onde Calbi saiu. No Rio, ser porteiro é uma vitória pela qual ele não pode se vangloriar, contando os que ficaram na Bahia. Se a alternativa diz que é um cargo muito valorizado, por que não se vangloriaria? E no texto ele fala que ele tem até assim, ele fala que o cargo dá até vontade de escrever cartas para aqueles que ficaram, que não ousaram a sair do recôncavo. Elimina B. C. Calbi gostaria de proporcionar a Lucinéia uma vida digna de mulher carioca, geladeira, TV em cores, festas, cabeleireiro, mas não podia ainda com a quantia que ganhava como porteiro. Isso daqui, o personagem, ele demonstra que é o medo dele. O medo dele é a noiva dele se tornar a tal mulher carioca. Elimina. D. Calbi estava disposto a se casar com Lucinéia, mesmo que demorasse a juntar novamente o dinheiro necessário, após ter que cobrir os custos do acidente ocorrido com o Fusca do Dr. Norberto. Isso mesmo, foi com o Fusca do Dr. Norberto que Calbi precisou desembolsar 750 cruzeiros, mas ele pagou apenas 700, prometeu ao amigo que pagaria o restante no mês seguinte, e por conta do acidente, por conta dos custos, o casamento teve que ser adiado. D, aqui é o nosso gabarito. E, quando Lucinéia chegou ao Rio de Janeiro e teve seus 3 dias de esplendor, ela se iludiu com a vida das típicas mulheres cariocas e Calbi ficou com receio de não haver mais casamento. Nos 3 dias que ela passou,
ela teve 3 dias de esplendor e ela se iludiu com as mulheres cariocas? Não. Elimina aí também. Gabarito da 19 é a letra D. Questão 20. Assinale a alternativa cujo trecho retirado do texto apresenta o uso incorreto da crase, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Nosso rumo gosta de pedir crase. Vamos lá analisar. A fraternidade dos porteiros baianos, igual a dos cearenses ou paraibanos, não precisa de estatuto para funcionar. Aqui temos o A com crase antes do dos. Então ela está sendo usada errada. Não. Igual a dos cearenses. O que dos cearenses? A fraternidade. Então, fraternidade aqui, ela vem como uma ideia, mas na escrita ela está oculta. Fraternidade, substantivo feminino, então a crase está ok. B. Enquanto isso, mulheres passavam diante dele, acenando-lhe com casamento à mão. A mão está correto também. Mão, substantivo feminino. Segue a ordem de plural e singular, no mesmo caso ela dá com a fraternidade, tudo ok. C. Logo lhe arranjou o cargo que dá direito a uniforme, cadeira à porta, leitura descansada de jornal à tarde. A C. O que matou aqui a alternativa C? Que deixou ela como o gabarito, já que pede o uso incorreto. Direito a uniforme. Uniforme é substantivo masculino. O uniforme. Usamos crase antes de substantivo masculino? Não. Tá? D. O rapaz topou levar a moça e seus badulaques no carro do patrão. O que tem? A base de camaradagem. Aqui é a base, uma locução. Base, substantivo feminino. Certo, ok. Alugou um quarto em Queimados por 40 mensais para o lar e mandou à noiva o dinheiro da passagem de ônibus. Mandou para a noiva. Então aqui, para a noiva, substantivo feminino, tudo certo. Gabarito da 20 é a letra C. 21. Analise o trecho abaixo, retirado do texto. Mais um temor começa a roê-lo. Qual bicho em goiaba? Assinale a alternativa que apresenta as figuras de linguagem presentes no trecho acima, respectivamente. Mais um temor começa a roê-lo. Primeiro trecho. Primeira parte do trecho, né, melhor dizendo. Mais um temor começa a roê-lo. Qual bicho em goiaba? Temos aqui duas partes, né, do trecho. A parte, mas um temor começa a roê-lo e qual bicho em goiaba? Vamos primeiro pela segunda parte. Qual bicho em goiaba? Não está trazendo para nós o sentido de comparar igual a bicho em goiaba, como bicho em goiaba, do mesmo jeito bicho em goiaba? Então temos aqui uma comparação. Elimina A e elimina a E. Temos então para a primeira parte prosopopeia, metáfora, sinestesia. Sinestesia é quando utilizamos mais de um sentido humano na mesma oração. Olfato e paladar, tato e audição. Então já sabemos que não é sinestesia. Não temos aqui sentidos humanos sendo utilizados simultaneamente, dois ou mais ao mesmo tempo. Metáfora. Metáfora é quando a gente diz que algo ou alguém é alguma coisa que, se você for olhar assim, é fora do mundo normal, do mundo real. Fome de leão. Uma metáfora. Aqui é o nosso caso? Não, já elimina a metáfora. Prosopopeia é darmos características ou ações de vivos a algo não vivo, não físico. Temor roe alguma coisa? Temor tendente para roer? Não. Então o gabarito aqui da 21 realmente é a letra B. Documento subsidiário à política de inclusão. A discussão sobre políticas inclusivas costuma centrar-se nos eixos da organização sociopolítica, necessários a viabilizá-la e dos direitos individuais do público que se destina. Os importantes avanços produzidos pela democratização da sociedade
e muito alavancada pelos movimentos de direitos humanos, apontam a emergência da construção de espaços sociais menos excludentes e de alternativas para o convívio na diversidade. A capacidade que uma cultura tem de lidar com as heterogeneidades, palavrinha, que compõe, tornou-se uma espécie de critério de avaliação de seu estágio evolutivo, especialmente em tempos de fundamentalismos e intolerâncias de todas as ordens como estes em que vivemos. Nessa perspectiva, a inclusão social deixa de ser uma preocupação a ser dividida entre governantes, especialistas e um grupo delimitado de cidadãos com alguma diferença e passa a ser uma questão fundamental da sociedade. A questão se torna complexa quando nos deparamos com a realidade de uma mesma sociedade que demanda soluções de sustentação e viabilidade para sua própria pluralidade. Não é uma sociedade inclusiva. Longe disto, sabemos o quanto instituições criadas para regrar o convívio entre os homens tendem a reforçar a discriminação e a criar territórios que classificam e hierarquizam os cidadãos justamente a partir de suas diferenças. As pessoas com deficiência, com síndromes, são historicamente identificadas como párias sociais em função de um conjunto de igualdades mais ou menos constantes que acabam por definir seu lugar na sociedade, lugar de exclusão. Nesse contexto, a escola não se constitui de maneira diferente. Como território institucional expressivo da cultura em que se insere, a escola sofre pressões para acompanhar os novos tempos e lidar melhor com a diversidade do público que deve atender. Um público de aprendizes de cidadania que, para exercê-la, querem mais que o mero direito de expressão, mas também um público cheio de especificidades que, se não forem respeitadas, acolhidas e atendidas em suas diferenças, jamais farão da escola um dos possíveis espaços em que o exercício de uma política inclusiva contribua com a construção de uma sociedade mais justa. Na busca desta perspectiva, se evidenciam inúmeros esforços teóricos, técnicos, políticos, operacionais para a construção de uma educação inclusiva que dê conta da amplitude das transformações que um processo como este implica. Texto disponível no portal do MEC sobre o que? A educação inclusiva. Vamos lá, questão 1. Segundo o texto, é correto afirmar que as políticas de inclusão social fomentam os preconceitos originários da diversidade? São as políticas de inclusão que fazem os preconceitos? Não. As políticas de inclusão preocupam-se com a criação de espaços sociais menos excludentes e alternativas para o convívio na diversidade. Exatamente. O texto falou que a política da educação inclusiva tem que fazer com que o espaço seja menos exclusivo e mais inclusivo, e que ele seja adaptado para receber qualquer tipo de pessoa, todos os tipos de diversidades. As políticas de inclusão social não constituem preocupação do governo e tão menos de órgãos estatais? O governo não se preocupa conforme a política de inclusão? Não, nada disso. A diversidade, as pessoas com deficiências e síndromes não são excluídas socialmente e não são discriminadas. A DE ela é até mal estruturada aqui, já elimina. 2. Considere o termo grifado. Na busca desta perspectiva se evidenciam inúmeros esforços teóricos, técnicos, políticos, operacionais para a construção de uma educação inclusiva que dê conta da amplitude das transformações
que um processo como este implica. O verbo grifado está conjugado no mesmo tempo e modo em. Ele quer a alternativa que o verbo esteja no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo dar, aqui no trecho. O verbo dar, ele está conjugado na terceira pessoa do singular, no tempo presente, no modo subjuntivo, que ele dê. Então, temos que localizar aqui a alternativa que o verbo esteja tempo presente, modo subjuntivo. Se o aluno soubesse da decisão, soubesse está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Que ele soubesse, se ele soubesse. Os alunos interagiam muito bem. Interagir aqui está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. O agente sabia das dificuldades. Aqui o verbo saber está conjugado também no pretérito imperfeito do indicativo. Não existe um agente que não saiba. Que ele saiba. Não seria isso? Aqui está na forma negativa, que ele não saiba. Olha aqui o subjuntivo. Uma dica aqui. Veja que o que está presente na alternativa e no trecho, tá? Essa aqui é a principal indicação que o D é o nosso gabarito. Questão 3. Considere o trecho grifado. Na busca desta perspectiva, se evidenciam inúmeros esforços teóricos, técnicos, políticos, operacionais, para a construção de uma educação inclusiva que dê conta da amplitude das transformações que um processo como este implica. O uso da vírgula se justifica por tratar-se de... Quer saber por que as vírgulas foram colocadas? Uma enumeração? Exatamente. Veja a estrutura. Esforços teóricos, esforços técnicos, esforços políticos, esforços operacionais. É uma enumeração de adjetivos para esforços. Adjunto adverbial deslocado descarta. Aposto também não. Vocativo menos. Na frase, considere o termo grifado, mas também um público cheio de especificidades. A palavra é acentuada de acordo com a mesma regra em... Aqui precisamos localizar a palavra que segue a mesma regra de acentuação da palavra também. Também a gente já olha logo de cara que é uma oxítona. Então, aquelas palavras que não forem oxítonas já eliminamos para não perdermos tempo. Ficamos com Belém e pé. Ok. Também é oxítona, mas por que ela leva acentuação? A regra é oxítonas terminadas em recebem acentuação. Então, outra palavra que termina com em é Belém. Gabarito, letra B. 5. No trecho, considere o termo grifado. A questão se torna complexa quando nos deparamos com a realidade de uma mesma sociedade, que demanda soluções de sustentação e viabilidade para sua própria pluralidade. Não é uma sociedade inclusiva. O termo pode ser substituído sem alteração do sentido da frase por... Aqui é 5. Pede ao candidato localizar um sinônimo para pluralidade. Pluralidade. Vamos pegar aqui o radical da palavra plura. Vem de... Qual a ideia que traz para nós? De plural. Não vem a ideia de plural? E plural é o quê? Muitos. Não é? A terceira pessoa do plural, são eles. Aí vem a ideia de várias pessoas, múltiplas pessoas. Não é isso que vem na nossa cabeça? Então temos que localizar uma palavra que traga para nós o mesmo sentido.
Arbitrariedade. Arbitrariedade não se encaixa. Notoriedade. Notoriedade no meio de notório, algo que aparece mais que os outros, algo em destaque. Então não combina aqui com pluralidade. Notabilidade. Não traz a mesma ideia de notoriedade? Algo notável? Traz. Então elimina. Multiplicidade. Traz para nós o que? Ideia de múltiplo, não é? E aqui a D é o nosso gabarito. Organização Mundial da Saúde, OMS, Organização Internacional do Trabalho, OIT, Ministério da Previdência Social e Justiça do Trabalho. Será que todas essas instituições estão erradas quando reforçam a importância da saúde mental no ambiente de trabalho? Será que estão mentindo quando revelam o impacto da falta de cuidados no crescente índice de afastamento dos trabalhadores? Será que o Centro de Pesquisa de Política Econômica da União Europeia se equivoca quando demonstra que pessoas com diagnóstico de burnout podem sofrer danos graves e duradouros em sua carreira, e as mulheres são 3 vezes mais suscetíveis a essas consequências? Ou que as repercussões do esgotamento estendem-se à família, reduzindo o rendimento do cônjuge e até mesmo o desempenho escolar dos filhos? Será que a Constituição Federal de 1988, que garante o direito à saúde mental a todo cidadão, está obsoleta? E o que dizer das perdas de quase 400 bilhões de reais por ano no Brasil, devido a desafios psíquicos e emocionais, de acordo com a pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais? Dados e constatações não faltam para nos alertar que a educação em saúde mental é uma demanda urgente para enfrentar um fenômeno concreto, doloroso e caro para toda a população. Mesmo assim, onde estão os EPIs da saúde mental? Sim, equipamentos de proteção individual. Para evitar riscos físicos, trabalhadores dispõem de capacete, bota, luva, protetor auricular, etc. Inclusive, há campanhas para o uso deles nas fábricas e multa para quem descumpre as regras. Mas e os riscos psicológicos? Mesmo sentada, sem me expor a perigos visíveis, posso adoecer sem negligenciar sinais sobre meus limites cognitivos e emocionais. Como ainda tem gente que prefere ignorar os fatos e continuar pensando como no século passado. Cansei. Mas o que seria um EPI de saúde mental? É o letramento da liderança em segurança psicológica, é a prevenção de qualquer tipo de assédio, é o direito à desconexão, é a flexibilidade de tempo e local de trabalho, é o acesso a sessões de terapia, é a possibilidade de realizar uma jornada de autoconhecimento ou turismo interno, como chama o processo de atualização de identidade. Vamos lá. Tem a pergunta antes do texto. Considerando o contexto, as palavras em destaque significam respectivamente. As palavras em destaque que temos são suscetíveis, obsoleta e negligenciar. Querem sinônimos para essas palavras. Vamos lá. Suscetível. Suscetível é algo que pode ser que está propenso. Pode ser propenso, sensível, encaixa, itinerante, vulnerável. Vamos ver as outras. Obsoleta. Obsoleto é algo que está fora de moda, que já é considerado antigo. Anacrônico é a mesma coisa que antiquado, que também é um sinônimo para obsoleto. Até aqui, ok. B. Mandrian. Mandrian não se encaixa como um sinônimo para obsoleto. Descarta. Ultrapassado.
até que se encaixa. Algo fora de moda. Atemporal. Atemporal é aquilo que ultrapassa o tempo. Também já descarta. Negligenciar. Negligenciar é o que abandonar, não tratar. É a mesma coisa que ignorar. Fomentar? Não. Fomentar não é sinônimo de negligenciar. Gabarito aqui é a letra A. 9. Identifique a figura de linguagem que se sobressai no texto a seguir. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que calo. Porque metade de mim é o que eu penso, mas a outra metade é um vulcão que o medo dá. Oswaldo Montenegro. Quer saber se temos mais destaque a figura de linguagem antítese, eufemismo, pleonasmo ou gradação? Pleonasmo não temos aqui. Vamos ver. Eufemismo, ele passa uma notícia ruim de uma forma mais branda? Não é bem o caso. Gradação, ele vai aumentando? Não. Antítese, usa opostos? Sim. Olha aqui, grito, silêncio. Partida, saudade. Ouço, calo. Então aqui temos predominância de antítese. Folclore e incentivo à leitura. Inspirado no folclore brasileiro do Bumba Meu Boi, o livro Curioso Causo do Boi Bolé, do autor Nélio Sprea, e ilustrado por Eduardo Santos, teve 588 exemplares distribuídos gratuitamente para 196 bibliotecas da Rede Municipal de Bibliotecas Escolares de Curitiba. Feita a partir de uma imersão lúdica, cultural e histórica, a obra tem como destaque as quadrinhas, criação poética composta por 4 estrofes, em que o segundo e o quarto verso rimam. As quadrinhas são estruturas literárias muito potentes para trabalhar no ambiente pedagógico. São uma importante ferramenta para o letramento das crianças, incentivam a leitura e aguçam a criatividade. É gratificante saber que as crianças terão acesso a essa forma poética, somada ao conhecimento do folclore do nosso país. Os textos narram os apuros de Chico e Catirina, diante do boi que está prestes a morrer, e as ilustrações dão vida aos cenários repletos de emoções. Agora, as questões de 1 a 4 são referentes a este texto. Sobre o livro O Curioso Causo do Boi Bolé, é correto afirmar: A. As 588 cópias foram vendidas a baixo custo para as bibliotecas. Não foram vendidas, foram distribuídos gratuitamente, não houve venda. Descartar. B. É formada por estruturas inovadoras e futurísticas? Não. Aqui não diz nada sobre isso. C. As origens da história são de base agrícola? Não, sobre folclore. A D aqui que já está marcada é o gabarito. Seus desenhos foram feitos por Eduardo Santos. Aqui o ilustrador não é o Eduardo Santos, o ilustrador não é quem faz os desenhos para o livro, para a revista. A D realmente está correta. Nélio Sprea e Eduardo Santos redigiram os textos dos versos? Não. Quem fez os textos foi o Nélio. O Eduardo fez as ilustrações. 2. Com base no texto, considere as seguintes afirmativas. 1. Quadrinhas são criações poéticas compostas por 4 estrofes. 2. O texto de O Curioso Causo do Boi Bolé apresenta rimas. 3. A estrutura da obra está distante dos objetivos de sala de aula. A 2, aqui o gabarito da letra C.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Qual é o problema da 3? Aqui a 3 diz que estão distantes do objetivo de sala de aula, que é o que eu ensino. Porém, aqui no texto, diz que este tipo de texto tem potência para ser trabalhado no ambiente pedagógico. O ambiente pedagógico é dentro da escola. Pode ser dentro da sala de aula, ensinando as crianças fora da sala de aula também, mas dentro do ambiente escolar. Por essa razão, C aqui realmente é o gabarito da 2. 3. A expressão essa forma poética em negrito e sublinhada no texto faz referência às quadrinhas. Voltando lá para o texto, vamos lá. As quadrinhas são estruturas literárias muito potentes para trabalhar no ambiente pedagógico. São uma importante ferramenta para o letramento das crianças, incentivam a leitura e aguçam a criatividade. É gratificante saber que as crianças terão acesso a essa forma poética, às quadrinhas. Então, realmente, a 3, gabarito é E, quadrinhas. 4. No trecho, as ilustrações dão vida aos cenários repletos de emoções. O termo sublinhado e em negrito tem o mesmo sentido de, que era um sinônimo para repleto. Cheios, realmente é um sinônimo para o repleto. A dica que eu sempre dou é: tente utilizar a palavra numa frase muito mais comum. Repleto. O balde está repleto de água. O que eu quero dizer com isso? O balde está cheio de água. Ok? Fique bem. Bons estudos e até a próxima. Tchau!